Olá, tudo bem? Nós estamos começando agora uma transmissão em nosso canal, uma sequência de vídeos em que nós procuraremos explicar a homeopatia de uma forma bem simples e a gente começa com gotas homeopáticas, vai ser o nome do nosso estudo, dessa sequência de estudo, vai estar numa playlist chamada Gotas Homeopáticas e a primeira doses homeopáticas. É muito comum as pessoas falarem assim: ah, faça isso aí, mas faça em doses homeopáticas. E certa vez, conversando com um colega de trabalho, ele falou: não, esse serviço é para ser feito em doses homeopáticas. Eu falei: mas não tem jeito de ser feito em doses homeopáticas? Ele: não, você faz em doses homeopáticas, porque a gente não tem. O som tá bom, tô olhando aqui. Então, porque a gente não tem pressa de fazer o serviço. E, na realidade, dose homeopática é aquela coisa assim tão lenta que você vai fazendo ao longo do tempo para melhorar? Então é isso que a gente vai procurar entender. Então, doses homeopáticas o que são? E gotas homeopáticas o que são? Então, gotas homeopáticas são gotas, mas o efeito e o conteúdo de cada uma delas é o que faz a diferença. Então, você pega uma gota de água, uma gota de ácido. A gota de água simplesmente vai refrigerar aquele local, mas o ácido, de acordo com a intensidade do ácido, vai ter lá as consequências relativas aonde ele caiu e com isso vai produzir um efeito compatível. Da mesma forma, essas são as gotas. Então, entre você tomar uma gota e 10 gotas, claro que faz diferença. Então, mas gotas são gotas. Então, gotas homeopáticas são gotas de um remédio homeopático. Agora, a dose homeopática, o que é? Agora sim, faz a diferença e é importante entender. Quando se fala em dose homeopática, nós precisamos entender que tem uma complexidade maior. Quando a gente vai falar em dose homeopática, tem algo diferente, tem algo mais específico que nós precisamos procurar então entender. E entender mesmo, porque cada momento da nossa existência a gente está ouvindo as pessoas comentarem isso, comentarem aquilo, mas o que é realmente uma dose homeopática, como ela interfere no nosso organismo, de que forma nós vamos entendê-la. Então isso vai fazer uma grande diferença para todos nós nos momentos que estamos procurando vivenciar melhores condições de saúde. Então, por que as pessoas ficam tão ansiosas por uma dose homeopática? Porque, para quem não conhece a homeopatia, ao ouvir as pessoas falando sobre a procura de um remédio homeopático para a doença X, Y, Z, a pessoa não vai entender muito bem por que as pessoas estão tão afoitas para descobrir um remédio homeopático para aquele problema. Porque exatamente na questão da dose homeopática. Então, a dose homeopática, no sentido que Hahnemann a definia, é bem diferente do que a maioria das pessoas leigas pensam. Então, não é aquela coisa que vai acontecer ao longo do tempo. Por exemplo, você está com o nariz entupido, não consegue respirar direito. E os seus problemas são pulmonares, você tem, por exemplo, uma bronquite, aí você toma uma dose de tuberculino. Pode ser uma gota, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 10. Não deve passar de 10. Mas uma gota, a pessoa sente o alívio imediato nas faces e ele consegue começar a respirar. Um outro detalhe, a pessoa está com falta de ar, mas ele só respira sentado. Se ele deita, ele não consegue respirar, ele tem que sentar. Então, uma gota de arsênico álbum CHX, o X é o número que o homeopata vai especificar, aquela falta de ar desaparece instantaneamente. Instantaneamente. Então, isso é uma dose homeopática. Então, é quando você toma o remédio em plena compatibilidade com aquilo que você está sentindo e ele, então, desaparece praticamente instantaneamente. Então, esse conjunto de situações é que é importante para nós entendermos o que é uma dose verdadeiramente homeopática. É comum as pessoas dizerem, faça, tome, etc., em doses homeopáticas. Mas entendamos o que é uma dose homeopática.
Entendemos perfeitamente o que é essa dose homeopática? É muito complexo para tirar isso dessa massa de ideias que as pessoas têm, que é comumente chamado de egrégoras. Então, faça um tratamento em doses homeopáticas. Um tratamento em dose homeopática significa que você tomou, o alívio é instantâneo. E aqui a gente vai trazer alguns trechos do Organon para a gente fazer algumas reflexões, logicamente que vai estar sintetizado com o objetivo que a gente tem aqui de passar nesse momento a uma informação condensada que seja útil para cada um, dentro daqueles princípios que é de nós procurarmos nos melhorar. E melhorar principalmente o entendimento de que é a homeopatia. Neste método de tratamento, a experiência nos mostra as curas homeopáticas acontecendo com doses extraordinariamente pequenas do remédio homeopático. E aí ele cita o parágrafo 275 e 287, onde vai dar mais explicações sobre o fato. E elas são exatamente suficientes para dominar e remover das sensações dos corpos sutis devido à semelhança de seus sintomas com os sintomas da doença natural. É importante a gente entender que aqui no cantinho superior está, né, aqui esse livro, que é o Organon da Arte de Curar. Então agora está consertado. Então nesse livro aqui a gente tem os parágrafos bem escritos na linguagem atual para que a gente possa entender. Então a gente vai poder, você que for adquirir o livro Organon da Arte de Curar, também o Hahnemann comentado, no link que vai estar abaixo na descrição do vídeo, logo assim que a gente terminar, a gente vai colocar a descrição do vídeo, vai estar lá o link onde você pode ter acesso ao link onde você vai poder comprar o livro. Então ali vai estar todo ele comentado e você vai ver que está na linguagem compatível com a linguagem atual. O Hahnemann, muitas das vezes, ele fala em energia vital. E hoje, baseado no livro Mãos de Luz de Bárbara Brenner, a gente entende que energia vital, a que ele se refere, pode ser entendido como corpos sutis. Certo? Então, vamos basear lá na Bárbara Brenner para a gente ter uma coisa palpável. E a gente tem um estudo, algumas pessoas não gostam de religião, mas está lá a introdução do livro dos médiuns, a gente faz a explicação desses corpos sutis dentro da visão da Bárbara Brenner. Então, no comentário desse parágrafo 68, está lá: a dose é suficientemente pequena, isto é, uma dose bem diluída e dinamizada, bem escolhida, em conformidade com a similitude dos sintomas subjetivos e peculiares do adoecimento, com os do remédio, vai agir nos corpos sutis da pessoa, animal ou planta, fortalecendo-os. Desse modo, os incômodos devem ser eliminados de forma segura e sem maiores problemas. Olha que interessante. Então, quando você toma um remédio homeopático, ele vem sempre acompanhado de uma... Tem lá, por exemplo, arsênico álbum CH, aí vem um número que varia de 1 a 100 mil. Então, esse número é a diluição do remédio. Conforme vai aumentando o número, por exemplo, o número 9 ele foi diluído 9 vezes. E assim, essa diluição sendo compatível com a necessidade da pessoa, ele melhora muito rápido. É bom a gente ter muita cautela para iniciar um tratamento. Não é à toa que temos essas duas fotozinhas acima da tela. Uma estrada, que não está pavimentada, então ela está bem conservada. E se não tiver muito seco, não tiver muito molhado, você vai caminhar tranquilamente por ela. Do outro lado temos um vasto horizonte com uma cidade ao fundo e um enorme horizonte lá na frente. Por quê? A homeopatia é assim. Se você faz uma escolha bem feita, segura, para iniciar um tratamento, você tem uma estrada em belas condições para você trafegar. E as possibilidades da homeopatia são tão infinitas quanto aquele horizonte. E assim, nós poderemos, entendendo bem a homeopatia, ajudar as pessoas a se melhorarem em cada etapa dos seus adoecimentos. Todo o nosso trabalho, em se tratando de homeopatia, é para voltar a pessoa para recuperar a saúde. E
Nós passamos aí 10, 20, 30, 40, 50 anos adoecendo e num dado momento a gente quer estalar o dedo que tudo melhore. Aí a pessoa fala assim: ah, eu tenho, vamos citar bronquite, que é um caso que eu me livrei de um bronquite, então posso citá-lo várias vezes, bronquite e infecção de garganta. Que a gente está aqui para compartilhar experiências também. Então, a gente tem lá a bronquite. Ao tomar o remédio para a bronquite, a gente vai tirando aquele adoecimento, vai tirando aquela sensação de mal-estar da pessoa, porque a pessoa não consegue respirar direito, a pessoa fica sempre muito cansada, não consegue correr, não consegue praticar um esporte muito bem. Então, ao tratar essa bronquite, a pessoa vai passar a ter uma vida normal, sem a bronquite. Então, por isso que é importante a gente entender que, ao iniciar um tratamento, nós temos que ter o cuidado de não começar com diluições muito altas e nem com doses muito grandes. E questão das doses, nós vamos fazer uma outra live falando das doses. Esse gotas homeopáticas será uma sequência de vídeos que a gente pretende fazer diariamente. Vamos ver as nossas possibilidades. Então, vamos para a segunda parte. Ao experimentar substâncias curativas com o intuito de verificar seus efeitos em organismos sadios, é preciso considerar que as substâncias fortes, chamadas heróicas, costumam provocar alterações até no estado de saúde de pessoas robustas, mesmo em doses pequenas. E para fazer o experimento, nós devemos fazer o experimento em pessoas saudáveis. E se estamos fazendo o experimento em pessoas saudáveis, então esses experimentos, a pessoa vai ter que vai entender os mecanismos que está acontecendo com ela e vai relatando aquilo que está acontecendo. Por isso, temos que ter cuidado com determinados remédios, aqueles que são chamados heróicos, que são substâncias químicas muito fortes. Mesmo a dose, uma gota de um CH bem diluído, ele pode trazer reações fortes para a pessoa. Então o Hahnemann coloca que, mesmo nas experimentações, tem-se que conhecer basicamente aquela substância que está se experimentando. O efeito de uma dose contendo mais substâncias químicas, ou seja, menos diluições, é mais no corpo físico. Então, quando você toma um CH3, você está agindo mais basicamente no corpo físico. Embora nós devemos usar, por segurança, acima do CH5. Algumas substâncias, como por exemplo o veneno de abelha, você pode tomar até o CH1, desde que você não tenha alergia ao veneno da abelha. Se você tem alergia ao veneno da abelha, tem que se iniciar acima do 7 ou acima do 9, de acordo com a sensibilidade da pessoa, e nem sempre é bom começar inicialmente por ele. Bom, e aí vai amenizar a sua alergia ao veneno da abelha. Detalhes e detalhes que a gente sempre vai se ajeitando aqui, vai se apercebendo ao longo do tempo que tem um detalhe aqui, outro ali. É bem delicado fazer ao vivo, porque quando a gente olha, tem um erro. Quando a gente está gravando, a gente apaga aquele trecho e faz de novo. Como aqui está ao vivo, a gente tem que ir ajeitando aqui ao lado. Mas tudo bem. Vocês compreendem isso. Então, o efeito de cada substância é relativo. Um CH mais baixo vai agir mais no físico, um CH mais alto vai agir mais nos corpos sutis. Bom, o efeito de uma dose contendo... Não, embaixo aqui. Já as diluições mais altas, com menos substâncias químicas, agem mais nos corpos sutis, embora todo efeito em um repercute no outro e vice-versa. Então, se você toma um CH baixo, que age mais no corpo físico, vai ressonar nos corpos sutis, e se você toma um CH mais alto, que vai agir mais intensamente nos corpos sutis, também vai ressonar no corpo físico. Então, para quem não conhece homeopatia, vê falar em corpo sutis, corpo físico, a pessoa fica meio assim, né? A gente até mostra um dia aqui, pega as imagens, os desenhos que a Barbara M. Brennan fez dos corpos sutis. A Barbara M. Brennan é uma física norte-americana, e ela então tem um livro que chama Mãos de Luz, onde ela descreve os corpos sutis, a função de cada um deles, e desenha-os para que a gente possa ver. É uma evidência maravilhosa que ela tem. Bom, então nós já estamos entendendo que a dose homeopática tem várias nuances que tem que ser bem observada por nós. E no parágrafo 160,
mas por ser difícil o preparo de uma dose tão pequena e tão semelhante quanto possível a um meio de cura, a ponto de que seja possível aliviar, dominar e até curar e aniquilar imediatamente um adoecimento natural que lhe é análogo, então leva-nos a deduzir que ingerir uma substância, ingerir uma dose de um remédio homeopático adequado, mas pela dificuldade natural em indicarmos e prepararmos uma dose que seja a mínima e mais semelhante possível, levará sempre a ocorrer durante a primeira ou as primeiras horas após a ingestão uma evidente e aparente agravação homeopática, chamada exoneração. Então Hahnemann mostra que quando você toma um remédio que está dentro da sua frequência, vamos chamar de frequência ou da sua vibração, é aquela doença faz, no estalar de dedo, ela desaparece. Citamos o caso de um nariz entupido de uma pessoa tuberculínica que toma tuberculino CHY. Então, desaparece o entupimento. Assim como uma pessoa com falta de ar, tomando uma dose de arsênico albo, CHX, desaparece aquela falta de ar. Eu citei um X e outro Y porque são números diferentes, certo? Então, existe essa diferença que a gente tem que achar. Mas algumas pessoas não vão estar na similitude do tuberculino e nem vão estar na similitude do arsênico. Por isso, vai ter nuances que você vai ter que entender a homeopatia para saber se é chamado bom agravamento, que nós chamamos de exoneração, ou um mau agravamento, que a gente não quer de jeito nenhum, é quando piora os sintomas. Então, o mau agravamento, você indica um remédio para uma pessoa, para tratar um bronquite, por exemplo, e ele intensifica o seu mal-estar. E um bom agravamento, ele começa a soltar a secreção, mas o mal passa a ter um bem-estar naquele momento. Então, essas variações, essas nuances, são importantes a gente entender, são importantes nós compreendermos para nos tratarmos melhor. E sabermos intercomunicar com a pessoa que está nos tratando, que está acompanhando o nosso tratamento. Aí, esse comentário aqui ao parágrafo 160. A cautela deve ser muito maior em buscar a similitude mais próxima do ideal, que é a diluição mínima. Pois se a similitude estiver muito próxima do ideal, a diluição, a partir da sétima, dará respostas muito boas, em pouco tempo, e podem ser aumentadas de acordo com a conveniência. Bom, então nós temos que ter uma cautela para escolher bem o remédio. A diluição não vai ser tão importante, mas não devemos começar com ela muito alta, devemos começar com ela mais baixa. Não tão baixa, não menor que 5, mas também não é necessário. Aqui nós estamos colocando a forma didática para os leigos, então não é necessário começar com uma acima de 9. É necessário então sabermos trabalhar, e a gente tem que falar aqui com cautela. Logicamente que vocês vão encontrar um homeopata experiente que vai achar que pode dar diluições mais altas. Aqui eu tenho que colocar para uma massa de quantas mil pessoas vão me ouvir aqui. Eu não sei. Quantas conhecem a homeopatia? Eu não sei. Então eu tenho que deixar para eles irem entendendo que existe cautela pelas normas da Anvisa, pelos órgãos regulamentadores de cada profissão, tanto dos terapeutas quanto dos médicos. Tem lá, as pessoas sempre falam cautela nas primeiras indicações com diluições muito altas. E a gente vai primar aqui pelas cautelas para a gente ter o vídeo assistido. Algumas pessoas gostam muito, outras têm certas ressalvas, mas a gente vai sempre colocando com responsabilidade e segurança para que as pessoas possam entender. A gente está falando de dose homeopática e a gente já viu que uma dose homeopática provoca uma grande transformação na pessoa. Bom, então, escolher a similitude é mais importante do que a diluição e, por prudência, por segurança, uma diluição mais baixa. Entre 5 e 9 já está de bom tamanho. Se o adoecimento é recente, uma pequena e diluída dose pode aliviar de forma muito rápida o sofrimento da pessoa, apesar da possibilidade de ocorrer um pequeno agravamento, entre aspas, homeopático inicialmente, mas a dose tem que ser diluída e dinamizada o bastante para evitar agravamentos desnecessários. Então, quando a gente fala em agravamentos desnecessários, é
quando a pessoa vai tomar uma diluição muito alta, por exemplo, e ele começa a ter algumas reações que saem um pouco do controle do homeopata que está tratando e da pessoa que está passando por aqueles agravamentos. Uma dada live a gente fala do que é agravamento, o que é exoneração. Então a dose tem que ser bem adequada à necessidade da pessoa. Quantas gotas? Certo? É de 1 a 10, de 1 a 20, de acordo com um conjunto de fatores e com a especificidade do remédio. É comum que apenas uma dose do remédio adequado, parágrafo 238, impeça várias crises e é mesmo restituída à saúde. Mas a maioria dos casos, uma outra dose deve ser dada após cada crise. No entanto, quando o caráter dos sintomas tiver sofrido pouca alteração, podem ser administradas de preferência e, sem inconvenientes, outras doses do mesmo remédio, dinamizando-os antes de cada dose seguinte, succionando o frasco que contém a solução do remédio mediante 10 a 12 sucções, de acordo com as mais recentes descobertas sobre a melhor maneira de repetir as doses. Vi nota do parágrafo 270, que é o parágrafo que descreve como se faz as diluições. E o que é 12 sucções? É você fazer isso assim, sacudir, que tem um vidrinho, né, com uma homeopatia, é uma das formas, e a outra é você bater contra a palma da mão, não precisa bater com força, ou bater numa bola de futebol, ou numa bola qualquer, também com essa mesma, sempre ritmada. Você bateu nesse ritmo, é nesse, se você bateu nesse, é nesse. 10 pancadas. Ah, se eu bater na minha mão vai doer muito e na minha casa não tem uma bola, posso bater em quê? Numa toalha dobrada, em cima de um livro, que seja alguma coisa que não vai quebrar ou estourar o vidro, tá certo? Então, é uma das formas que a gente tem de evitar agravamento e evitar maiores problemas ao usarmos a homeopatia. Podemos observar que a homeopatia, ao tratar, deixa, na maioria das vezes, a pessoa livre das sequelas inerentes à crise aguda que teve, do adoecimento que possui. Mas precisamos observar vários detalhes, como onde a pessoa mora e principalmente onde está, como está apresentando os sintomas e o que faz na vida e da vida. Então, como vocês observaram, a homeopatia é cheia de pequenos detalhes. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu tenho que pensar nisso tudo. Quando a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, naturalmente a gente começa a ver que temos que pensar em um aspecto, dentro de um aspecto maior, de uma frequência maior. E aquilo torna-se naturalmente na nossa vida, porque a experiência vai nos mostrando, a gente vai aprendendo que não devemos usar diluições muito altas, não devemos usar muitas gotas, e em cada situação existe uma frequência de remédio. Por exemplo, uma pessoa com endofobia, ele tem que tomar o estramônio ou o líssin, inicialmente de 5 em 5 minutos, depois de 15 em 15, depois de meia em meia hora, e assim vai até que a hidrofobia desapareça. Não é nenhum absurdo falar em tratar a hidrofobia com homeopatia. Tem vários casos que já aconteceram dessa forma, que já se tratou assim. Então, nós precisamos entender que a homeopatia é rica de possibilidades, é rica de uma infinidade de possibilidades que ela tem. Por isso a gente colocou aquela foto ali de um grande horizonte aberto diante de nós, e nós precisamos termos olhos de ver para enxergarmos toda aquela profundidade que está ali diante de nós. E sempre temos uma estrada que depende de uma série de condições para que a gente possa trafegar nela com segurança. Bom, aí, como podemos observar, a dose homeopática, apesar de bem diluída, mas é também dinamizada, causa quase que imediatamente uma grande transformação no estado de saúde de quem a ingere. Dose homeopática, tomou, melhorou. E o parágrafo 154 e 155 tem mais coisas lá para vocês verem. Tá certo? Então, olha que interessante. Quando a pessoa falar que vai resolver um problema em dose homeopática, então tem que ser assim. Porque quanto ela é bem diluída, dentro da necessidade, das características daquela pessoa, ela também é uma dose que vai estar provocando uma grande transformação física
mental, emocional e moral e também na disposição da pessoa, e tudo isso vai trazer uma grande transformação para aquela pessoa poder enxergar melhor a vida, vivenciar a sua vida de uma forma diferente, entender certas nuances que tem na sua existência e ela saber quais os melhores caminhos que ela tem para seguir e como ela vai seguir os caminhos para o seu aperfeiçoamento. Então, a homeopatia é um tratamento energético e natural que atua nas causas sutis do adoecimento. Devemos buscar entender como é o início do adoecimento e como podemos tratá-lo sutilmente. E aí, todos nós precisamos entender essa grande verdade, essa grande possibilidade que a homeopatia sempre traz para nós, que poucos de nós conseguimos entender em plenitude. Portanto, a gente vê as pessoas, mas temos que achar um remédio específico para isso, um remédio específico para aquilo. E é porque vai ser a grande diferença. Então, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de lutas e aqueles que simpatizam pela homeopatia, deixe seu like, faça seus comentários, seus pequenos comentários aqui embaixo. É importante para que outras pessoas possam ter acesso a este vídeo e entender a homeopatia. Vocês observam que sutilmente nós estamos mostrando várias situações compatíveis com as nossas necessidades atuais, sem entrar em certas palavras da atualidade. Então, vamos compartilhar com os amigos, vamos deixar o like, vamos fazer o comentário, nos ajudem a impulsionar o conhecimento da homeopatia. Era para ser mais ou menos de 10 minutos, mas pelo que eu vi aqui já tem quase meia hora, certo? É um assunto gostoso da gente estudar, interessante. A gente pretendia manter os 10 minutos, mas uma série de fatores ele passou desses 10 minutos. Mas creio que tenha sido útil, que tenha sido importante. Então, ajude-nos a divulgar, ajude-nos a impulsionar. Paz e luz, que as bênçãos celestes estejam sempre nos envolvendo, iluminando nossos caminhos para que consigamos ampliar o nosso entendimento e a compreensão para melhor vivenciarmos em plenitude a nossa existência. Diante de nós, sempre tem grandes horizontes, sempre tem grandes possibilidades, apenas, muitas das vezes, eu vi aqui, já tem mencionar todos eles. Quase meia hora. Então, certo? É um assunto gostoso, da gente estudar, interessante, busca do entendimento. A gente pretendia manter os 10 minutos, mas estamos uma série de fatores, ele passou desses 10 minutos. Paz e luz a todos. Creio que tenha sido útil, que tenha sido importante. Então, ajude-nos a divulgar, ajude-nos a impulsionar. Paz e luz, que as bênçãos celestes estejam sempre nos envolvendo, iluminando nossos caminhos para que consigamos ampliar o nosso entendimento e a compreensão para melhor vivenciarmos em plenitude a nossa existência. Diante de nós, sempre tem grandes horizontes, sempre tem grandes possibilidades, apenas, muitas das vezes, eu vi aqui, já tem mencionar todos eles. Quase meia hora. Então, certo? É um assunto gostoso, da gente estudar, interessante, busca do entendimento. A gente pretendia manter os 10 minutos, mas estamos uma série de fatores, ele passou desses 10 minutos. Paz e luz a todos. Creio que tenha sido útil, que tenha sido importante. Então, ajude-nos a divulgar, ajude-nos a impulsionar. Paz e luz, que as bênçãos celestes estejam sempre nos envolvendo, iluminando nossos caminhos para que consigamos ampliar o nosso entendimento e a compreensão